Olhai, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus, Marcos capítulo 13, versículo 33. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes, referimos-nos ao orai e vigiai, sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável a perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco. Em silêncio, detende-vos na apreciação do dia, seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios. Detende-vos na apreciação do dia, seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente estareis prontos a vigiar e orar com proveito.
Livro Vinha de Luz, Editora FEB, capítulo 87, Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. De fato, Jesus recomenda o orai e vigiai, e Marcos chama atenção para esse olhai. Ou seja, como ressaltou o Emmanuel, nós temos que examinar com mais cuidados o que estamos sentindo, o que estamos pensando, o que estamos desejando e confrontarmos assim com as sugestões que chegam via pensamento, nos influenciando para lá ou para cá, para isto ou para aquilo, porque a escolha do bem depende de um esforço grande. Praticar o mal, agir sem responsabilidade, qualquer pessoa está capacitada. Mas para pensar, falar e agir com responsabilidade, com respeito ao próximo, com tolerância, com paciência, com caridade, com bondade, não estamos prontos. Nós temos que guardar toda a vigilância exatamente para que possamos fazer as escolhas corretas na hora necessária. E observemos que nós não sabemos qual é a hora da tentação. Como diz o próprio texto de Marcos, ele diz que é importante olhar, ele diz, olhai, orai e vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Mas que tempo é esse? É o tempo da provação, é o tempo da tentação, é o tempo das pegadinhas que mentes perversas dirigem para nós, justamente por inveja, por despeito, ou porque fizemos alguma coisa grave com elas em outras encarnações. E agora que elas estão desencarnadas, elas nos espreitam porque não conseguiram perdoar. Por isso que Jesus chama atenção para a importância maior do perdão. Porque se a pessoa perdoa, ela se desliga do agressor, se desliga do ofensor, ou seja, se desvincula do mal. Mas por que ela não perdoa? Faltou instrução espiritual, faltou a compreensão maior. Então nós precisamos, como diz o Marcos, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Porque a cada momento nós estamos sendo tentados, nós estamos sendo também assim testados. Não só tentados, mas também testados. Porque e isso é bom para nós, não é que seja ruim, é bom, mas nós temos que estar conscientes. Do contrário, não haverá proveito nenhum na tentação, na perturbação, na dor, no sofrimento, porque o aproveitamento da situação vai depender de como reagimos. Se nós reagimos com paciência, com tolerância, sem reclamação, compreendendo, perdoando, esquecendo e seguindo adiante, aquela situação não nos incomoda. E também não será motivação para errarmos, para criarmos mais endividamento com as sagradas leis de Deus. Então precisamos pensar nessa questão do... Não é só orai e vigiai, é olhai, vigiai e orai. Porque aí nós fechamos todas as possibilidades de impedimentos para o erro. Não é que nós não vamos errar, nós não somos perfeitos, vamos errar, mas erraremos menos. Por consequência, sofreremos menos, porque teremos menos situações vibrando contra nós. E essas situações ficam dentro de nós mesmos, transformam-se em doenças, em disfunções renais, muitas vezes
ficamos com dificuldade na produção do hormônio da alegria e outros hormônios que são necessários para o funcionamento saudável do organismo. Mas é preciso que haja saúde mental, espiritual, mental e física, porque, do contrário, nós estaremos mais ou menos doentes, porque o corpo vai sempre se ressentir do que pensamos, do que falamos, do que fazemos, e com relação também aos arquivos daquelas atitudes anteriores, que muitas vezes vão aparecerem agora em forma de inibições e de doenças. Então é muito importante valorizarmos o máximo tempo para que possamos vigiar e orar. Mas a vigilância no pensamento. Mas esse olhar que o Marcos coloca é muito interessante, porque ele está dizendo que nós temos que ter uma preocupação ainda maior com o que pensamos, o que sentimos, para nos ajustarmos às sagradas leis de Deus que normatizam a vida num padrão de harmonia e de equilíbrio, ou seja, de saúde, de paz.